2 mais 2 é igual a 5. Todo mundo sabe que essa afirmação está totalmente errada, mas imagina só você ser obrigado a acreditar do fundo do seu coração que ela está correta. E isso vem do livro 1984 do George Orwell, onde ele retrata uma distopia, um mundo onde um governo totalitário governado pelo grande irmão, o partido, ele domina as pessoas. Lá o nosso protagonista Winston, ele vive e trabalha para o partido, como se fosse o governo, e ele trabalha no Ministério da Verdade, que é responsável por criar narrativas, por alterar a história, falsificar e adulterar todo quanto é tipo de informação, livros e por aí vai. E nesse mundo aí é tudo muito louco, porque ele foi escrito em 1949, já foi inspirado bem naqueles governos, tipo o bigodismo lá na Alemanha. Então já é de se imaginar o tipo de inspiração que o cara teve. E desse livro eu tirei muitas lições, porque não tem como você ler ele e não traçar alguns paralelos com a nossa realidade, tanto no Brasil como mundo afora. Nessas aí eu tirei 4 lições muito legais que eu quero passar para você. A primeira é sobre a vigilância total e a perda de privacidade. Mas antes de começar isso aí, já aproveita para deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo dos próximos que vão ser lançados aqui. Bom, sobre a vigilância total que tem lá e a perda de privacidade, no próprio livro eles contam que principalmente os funcionários do governo, eles moram em casas, que é o governo que fornece, porque você não tem direito de nada. E lá todas essas casas são monitoradas 24 horas por dia, elas têm telas que gravam áudio e vídeo e transmitem também áudio e vídeo 24 horas. O governo ele fica prestando atenção em tudo. A menor fala que você fizer que possa parecer errada, herética ou contra o governo já é o suficiente para eles te prenderem e acabarem com a sua vida. E eu fiquei pensando nisso porque hoje em dia todo mundo tem um celular pelo menos em casa. Nas ruas a gente vê toda a casa praticamente, tem uma câmera de segurança. As próprias prefeituras, por exemplo em São Paulo e Sorocaba, na minha cidade aqui mesmo que é menor, já estão colocando rede de câmeras que é para monitorar bandidos, crimes, o trânsito, entre outras coisas. Mas aí já dá para a gente começar a ficar com a pulga atrás da orelha. Imagina só se eles maravilhosamente tiverem a ideia de começar a usar isso para monitorar a própria população. Já é praticamente uma vigilância total, porque você sai na rua, você está num bairro, a todo momento você está sendo vigiado, todo mundo está com o celular no bolso e como eu já mostrei em vídeo anterior, o celular ele está ouvindo a todo momento o que você fala. Então, assim como é retratado nesse livro, nessa distopia, nesse mundo totalitário e maluco, o governo manipulando, controlando e vigiando você 24 horas por dia, é totalmente possível acontecer isso no nosso. Então não tem como não ficar com a pulga atrás da orelha, porque a gente está vendo que as ferramentas estão aí. Basta entrar algum maluco no poder para ficar vigiando a gente a todo momento e a toda hora. E é interessante também porque as pessoas, elas mudam seus hábitos, seus comportamentos quando estamos sendo vigiados e não tem privacidade total. E um exemplo é o Big Brother, que o nome foi inspirado no livro O Grande Irmão, Big Brother, para quem não entendeu, é a mesma coisa. E, por exemplo, banho. Você não toma banho de roupa? Todo mundo toma banho, não vai tomar banho de roupa, vai tomar banho sem roupa. E lá no Big Brother, como você sabe que você está sendo vigiado pelo Brasil inteiro, você vai tomar banho de roupa. Ou melhor, já mudou seu comportamento. Até as falas, muitas falas lá dentro, para quem tá vendo ao vivo não vê isso, mas quem paga consegue ver certas cenas que quando certos temas vêm à tona, que os participantes estão falando, eles já recebem a advertência para ser censurado e parar de falar sobre aquele assunto. E então a gente repara como que quando você está sendo vigiado, muda o comportamento. Imagina só você estar mexendo no seu celular, escrevendo alguma coisa ou vendo algum vídeo contra o governo. Por exemplo, atualmente é o governo Lula. De repente você vê um meme falando mal do presidente.
curte e comenta alguma coisa negativa. Aí, magicamente, você recebe já uma mensagem do governo federal mandando você comparecer na delegacia mais próxima dentro de 3 dias úteis para prestar esclarecimentos. Imagina só, você vai perder até a liberdade de você mexer no celular. Você não vai ter mais a tranquilidade de fazer mais nada, porque você sabe que o celular está te ouvindo, tudo que você escrever está sendo visto e analisado pelo governo. Então o livro retrata muito bem essa perda de privacidade e essa vigilância total, como que vai alterar até mesmo o comportamento humano. As pessoas vão deixar de ser elas mesmas exatamente por isso. E tem um país que já funciona algo muito parecido com isso. É um país asiático, eu sei que você sabe. Coloque aí nos comentários para ver se você realmente sabe de qual eu estou falando. E encerrando já esse assunto sobre vigilância total, vamos para o segundo, que é sobre a manipulação da verdade. Como eu tinha dito, o protagonista, ele trabalha no Ministério da Verdade. E olha só a contradição. Como eu disse, ele trabalha no Ministério da Verdade, que é responsável por adulterar, manipular e reescrever a história a bel prazer do partido. Se eles estão em guerra hoje com a África, toda a história tem que ser reescrita como se eles estivessem sempre em guerra com a África. Se a partir do momento eles estão agora em guerra com, sei lá, com a Dinamarca, agora a Dinamarca é o maior vilão e a África nunca foi entrada em guerra contra eles. E assim vai. Eles colocaram que eles inventaram um avião, eles ficam alterando a história a todo momento. Tudo foi o partido, o grande irmão que inventou e criou, e tudo que é de ruim nunca aconteceu. Eles ficam constantemente manipulando toda a verdade. E a hora que eu fiquei vendo o cara toda hora tendo que manipular e adulterar jornal, revista, livros, até mesmo declarações do próprio partido, eu fiquei pensando como a gente vê, tem em menor escala e maior escala isso acontecendo a todo momento, por exemplo, no Brasil, essa manipulação da verdade. Por exemplo, na época de eleição, a gente vê sendo bombardeado por todos os lados. Muita mentira, fake news, exageros, muito narrativa que eles costumam falar também. E um desses maravilhosos exemplos é o que? As urnas venezuelanas, porque é perigoso a gente falar o nome correto dela, mas sobre a legitimidade dela ou não, se funciona ou não, não me importa, mas cada um fala uma coisa. Também sobre projetos, um fala, vamos acabar com o Bolsa Família, vai começar impostos gigantescos, vai cortar a terra de todo mundo. Aí você entende, tipo assim, são coisas que a gente sabe que não vai acontecer, e tanto que não aconteceu, a gente sabe que vai ser sempre a mesma coisa, tanto que é o jeito que tá, tudo praticamente na mesma. Só que começa essas mentiras, essas histórias, essas narrativas, eles começam a criar slogans. Por exemplo, Lula livre, faz arminha, faz o L, para distanciar da real, da realidade mesmo. Você para de pensar nas coisas, nas propostas, nos crimes que aconteceram, nas investigações, nas propostas. Ninguém mais se importa com corrupção, nem quem é bom, quem é ruim. Vira só aquela polarização, aquela guerra de um contra o outro. Ninguém mais quer saber. E aí a gente vê, porque no livro ele retrata muito bem isso. No exemplo, na linguagem, eles começaram a reduzir toda a linguagem para simplificar o pensamento e reduzir a capacidade das pessoas raciocinar e pensar por si mesmas, que até ir contra o partido e o governo. E a gente vê isso também, como eu disse, no Brasil, que por mais que a gente investe em educação, é tudo sucateado, já de forma que as pessoas não conseguem raciocinar, pensar e desenvolver um pensamento crítico e analítico por conta própria. As pessoas não têm capacidade de interpretar um texto. E a mentirada corre. Eu mesmo esses dias rodou pela internet inteira um vídeo de um canguru tentando embarcar num avião. Eu indignado com aquilo, falei, nossa, olha aí, o que tem um canguruzinho, né? Tanta coisa embarca, o que tem mais um canguru? Era inteligência artificial, era tudo mentira. Então a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque tá super real, tanto foto quanto vídeo quanto áudio, não dá mais para acreditar. E até é um estímulo para a gente começar a ir atrás, pesquisar e procurar a fundo para saber qual que é a verdade, porque não dá para acreditar nem mesmo na grande mídia, que geralmente quem paga eles, quem dá a isenção fiscal é que eles vão apoiar. É bem assim que funciona e eles não querem saber. E uma vez eu vi, tem até um famoso, o Michael Kister, o cara, uma vez ele apareceu a foto dele, eu acho que não lembro se foi na Record ou na Band. Tava lá o perfil,
com um nome que não era o dele, mas era uma foto dele, sendo procurado por algum tipo de crime online, sendo que não era ele. Alguém criou na internet um perfil fake, usou a foto dele e um outro nome aleatório e estava cometendo crime. E a Record ou a Band, não lembro qual foi o canal, simplesmente pegou e divulgou isso na TV ali, para todo mundo ver. Só que eles nem tiveram a preocupação de ir atrás para saber se aquela foto era da pessoa mesma, era real. Imagina o perigo se fosse um tipo de acusação mais séria e pesada, as pessoas acharem que o famoso realmente cometeu aquilo e ir atrás dele e tentar fazer justiça com a própria mão. Isso é um perigo, porque a gente vê que muitas vezes a mídia não está comprometida com a verdade. Então, isso aí que, vendo essas coisas que aconteceram no livro e na realidade, dá essa sensação de, caramba, eu tenho que pesquisar mais a fundo, eu tenho que ter um senso crítico, ou fazer uma análise por conta própria para ver se as coisas são verdade ou mentira, porque muitas vezes algo que parece muito real, na verdade não é. É pura mentira ali e as pessoas ficam tentando manipular. Os influencers mesmo adoram fazer isso aí, exagerando demais nas coisas ou mudando a ótica, porque simplesmente você muda um pouco as palavras, a argumentação e o contexto, pronto, já criou uma bagunça, uma baderna geral. Então, essa aí é uma coisa que eu acho muito importante da gente estar sempre atento sobre a questão da verdade. A gente mesmo estudar e analisar por conta própria e ter um pouco mais de senso crítico para não ser enganado, porque o que mais tem por aí hoje em dia é mentira. A lição 3 é sobre o poder do medo. No livro tem muito isso. O medo, se for ver, é algo que move o ser humano desde os primórdios. Não tem como. Como dizem, quem tem medo. Então, eles utilizam muito o medo para manipular as pessoas e manter elas oprimidas. Uma coisa que tem nesse livro são os 2 minutos de ódio, que para o pessoal do governo principalmente, que é o momento que eles separam e obrigam todo mundo a ficar vendo tipo o balanço geral ou o jornal do Datena, que é só as merda que tá acontecendo no mundo, só o crime e tudo mais, pro pessoal ficar puto da vida, com raiva, ódio e inflamar a galera e deixar todo mundo com medo de guerra, com medo de crime. É exatamente a mesma coisa. Você liga o jornal, você não vê nada de bom praticamente. É roubo, é corrupção, é assassinato, é bandidagem. Nossa, dá um nó no estômago só de ligar o jornal e começar a ver. Nada de bom, é para provocar pânico no pessoal mesmo, para você ter medo de sair na rua, medo de fazer qualquer coisa. Se achar que vai sair na rua, você vai levar um tiro, vai ser assassinado. Parece que exatamente é essa a intenção do jornal também, assim como no livro eles faziam. Criar um pânico, medo, ódio. E você vê que isso é uma arma maravilhosa de manipulação para controlar as pessoas, que você vê que você perde até mesmo não só o governo, como na própria internet. Experimente expressar a sua opinião. Assim que você expressar a sua opinião, seja em qualquer rede que for, você vai postar um Twitter, hoje em dia é o X, você vai postar um vídeo no TikTok, no Facebook, no Instagram, não importa. Vai aparecer um monte de gente metendo o pau em você, falando mal, te xingando. Aqui mesmo, eu posto as coisas, não aparece muitas vezes nos comentários porque eu tenho que censurar. Porque é cada coisa, é cada discurso de ódio, xingando, ameaçando, é coisa de louco. Ou melhor, o poder do medo não só o governo, como a própria sociedade usa e às vezes sem nenhum fundamento. Simplesmente é ódio pelo ódio. Então, o poder do medo é algo que a gente vê que funciona muito e sempre da pior maneira. Tanto o governo pode usar isso, quanto na internet também. A própria sociedade ali online causa isso nas pessoas. A gente vê muita gente cancelada de graça por coisas à toa. E quem realmente precisava ser cancelado, a gente não vê, né? Muito político aí fazendo merda e não vê o cancelamento deles acontecer. E por último, a quarta lição é a resistência começa com o pensamento crítico. Por mais que deu errado pro nosso maravilhoso protagonista, a resistência começa exatamente com o pensamento crítico, com você racionalizar e tentar descobrir a verdade por si mesmo. No livro, como tudo é mentira, você não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é real e o que não é, porque tudo está sendo manipulado, adulterado, sabe-se lá desde quando. E no livro, o protagonista, ele tenta
procurar, por menor que seja, a realidade, o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é, o que foi adulterado, o que não foi. E porque ele mesmo já não sabe mais, mesmo ele mexendo com aquilo, ele fica colocando em xeque. Ele não sabe mais se algo realmente aconteceu ou não. Porque tem uma frase que, nossa, impactou demais, que quem domina o passado controla o futuro. E quem controla o presente controla o passado. Logo, quem controla o presente controla o passado e o futuro. Se você entendeu isso aí, é muita insanidade. E caramba, meu, pensa bem, se você tá no poder agora, você tem o controle sobre o que aconteceu no passado. Se você altera o que aconteceu no passado, você altera a história do povo. Logo, você consegue alterar tudo que vai acontecer no futuro. Você vai conduzir toda uma geração para o lado que você quiser. E a única coisa que pode te salvar disso é o pensamento crítico. É você fazer as suas próprias análises. Como eu tinha falado já, com a inteligência artificial, principalmente hoje em dia, você não tem como mais saber quando um vídeo é real, quando ele foi adulterado por IA, um áudio se ele é real ou não é. A gente vê muito golpe por aí do pessoal sofrendo, de parentes, amigos e tudo mais, recebendo áudio de WhatsApp, pedindo dinheiro, pedindo conta, e na verdade é tudo mentira. Então a única solução que a gente tem é procurar ao máximo desenvolver um raciocínio lógico, um pensamento crítico e tentar analisar tudo pela lógica, porque senão não tem como, porque cada vez não tem como uma pessoa competir contra uma IA. Não tem como você pegar, ouvir um áudio com a voz, por exemplo, do seu irmão ali, falando, ô, me empresta aí um dinheiro, tô precisando, e veio do mesmo telefone, com a mesma voz, pedindo ali, você vai negar? Você não vai, você vai falar, meu irmão tá precisando, tal, pediu, manda. Só que aí tem um pequeno detalhe, não era tudo golpe, foi tudo criado e manipulado. Só que aí vai do pensamento crítico, do seu raciocínio lógico que você vai ter que desenvolver. Você vai ter que pensar, caramba, se é o meu irmão que tá pedindo dinheiro, deixa eu ver aqui se o Pix que eu tô mandando tá no nome dele. Primeiro de tudo, se tá no nome dele, confirma, liga de novo pro seu irmão, pede uma chamada de vídeo, ou tenta ir na casa dele, ó, o que tá acontecendo? Porque senão você vai ser obliterado. Você vai perder dinheiro, vai ser tapeado, vai ser enganado, vai ser hackeado, porque tá acontecendo muito esse tipo de coisa. E principalmente aí, ano que vem vai ter eleições, é bom também você ficar atento para não ser enganado com um monte de mentirada. Esses dias eu vi um vídeo do Lula e do Bolsonaro tocando violão e cantando junto. Sério, tava engraçado, mas era perfeito o vídeo. A cara deles era tudo perfeito, a voz deles também. Então você vê aí que o nível já chegou num ponto que só você mesmo desenvolvendo o que é nosso do ser humano, que é o pensamento, o raciocínio, o jeitinho brasileiro, só que não do jeito ruim, do jeito bom, você conseguir perceber, caramba, isso aí parece um golpe, parece que tá errado, porque não faz tanta lógica. Voltando àquele exemplo que eu dei do canguru, não fazia sentido alguém tentando entrar com um canguru num avião. Só que no momento ali, o vídeo estava tão real, que você olhava no espelho, tinha reflexo, tinha sombra passando, as pessoas conversando ali, tudo estava tão perfeito, tão real que parecia. Só que por algum momento, assim, a gente fica tão acostumado a ficar só scrollando ali, ó, passando, rolando, vendo os vídeos que a gente acaba que vai aceitando o que tá as coisas acontecendo. Até vídeos de debate político eu tava vendo e nossa, eu racho o bico de rir, porque às vezes são cortes de falas, só que eles colocam com ângulos de câmeras de uma forma que parece que foi uma fala completa, mas na verdade são de várias épocas diferentes. Então, a pessoa é enganada assim e nem percebe. Então, cada vez mais a gente tem que desenvolver o senso crítico, analisar as coisas para não ser passado para trás. Essas aí foram as 4 lições que eu achei mais interessante que eu vi no livro. E, olha, se você gostou, eu recomendo muito você assistir, ler esse livro. Tem o filme, mas o filme é muito antigo, então não é tão interessante de assistir. Mas se você conhece alguém que tenha que ver esse livro, compartilha esse vídeo para ele, fala para ele ler o livro 1984. Tem até na internet de graça aí se você quiser, mas se você quiser comprar o livro também, deve ver, eu acho que eu comprei na Shopee, acho que por R$ 20, baratinho. Dia 6 aí vai ter cupom de frete grátis para quem quiser.
É muito bom o livro e é bom você também refletir sobre as coisas que acontecem nesse livro, falando sobre esse mundo totalitário e o nosso mundo atual, que a única coisa que pode salvar a gente é a nossa própria mente, a gente desenvolver a mente para não ser enganado pelos outros. Então, esse aí foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até agora e a gente se vê num próximo capítulo. Até!